aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Nessa aula de hoje nós iremos estudar sobre os animais que foram pioneiros no desenvolvimento da zoologia, tá? Que são os poríferos, são as esponjas. São esses carinhas coloridos aí que vocês estão vendo, que tem várias formas, tamanhos, e a gente vai ver tudo isso até o final da aula. Só para abrir um parêntese, eu quero dizer para vocês que como a gente está estudando a evolução aí dos animais, eu vou utilizar esse desenho animado aí que vocês devem conhecer, né? E juntamente com esses personagens a gente vai desenvolvendo a evolução. Então vocês vão perceber que cada personagem desse tem uma importância zoológica em relação à evolução, tá? Hoje, como nós iremos estudar sobre os poríferos, nós vamos começar aí pelo personagem principal, que é justamente o Bob Esponja. Esse carinha que você já deve conhecer bastante. Então quais são as características aí dos poríferos? Primeira coisa, o filo que eles pertencem é o filo porífera, que tem um significado. Esse nome tem um significado, que eu vou já dizer para vocês qual é. Mas entenda primeiro que esses animais que vocês estão vendo, que eu coloquei aí na figura para vocês, eles são animais bem primitivos, tá? Então entenda que eles são os primeiros animais a surgir aí no planeta. Então se eles são os primeiros a surgir, você imagina que ele não tem um corpo ainda totalmente desenvolvido, como os mamíferos têm, por exemplo. Então são animais que estão aprendendo ainda a construir estruturas novas. E isso vai ser corrigido com os demais grupos que vão vir na sequência. Tá? Então, quando você olha para essa figura aí, você está vendo uma esponja e você deve estar se perguntando: professor, eu estou vendo uma esponja aqui, mas como é que eu sei que isso aqui é um animal? Né? Porque isso aqui parece uma planta, parece uma outra coisa, uma rocha, parece qualquer coisa. Como é que eu sei que isso é um animal? Então volta aqui para mim. Eu vou te dizer que para você entender se isso é um animal ou não, você tem que ter no mínimo 3 características. Então anota aí. A primeira característica é que ele possua célula eucariótica. Tá? Então é aquela célula que possui núcleo. Segunda característica, para ser considerado um animal, ele tem que ser pluri ou multicelular. Terceira característica, ele tem que ser heterótrofo. Tá? Então ele tem que buscar seu próprio alimento. Então quando eu for falando aqui para vocês, eu vou mostrando essas 3 características, vocês vão entendendo melhor a característica que torna os poríferos, as esponjas, um grupo dos animais. Tá? Então vamos lá. Primeira característica corporal que eles apresentam: eles possuem poros na sua composição. Então quando você olha para essa figura, você está vendo vários buracos aí do lado de fora do corpo. Esse buraco nós damos o nome de poros. Por isso que o nome deles é porífero. São animais que possuem poros. Esses animais se alimentam através da filtração. Tá? Então eles ficam lá parados e eles ficam sugando a água, que eu vou já mostrar para vocês como que eles fazem isso também. Então eles ficam sugando essa água através desses poros e eles são considerados, por isso, filtradores. A maioria desses animais, desses poríferos, eles são marinhos, mas existem também poríferos de água doce. Mas entenda que ou eles são marinhos ou eles são de água doce, ou seja, todos os poríferos são aquáticos. Tá? Você nunca vai encontrar um porífero em terra firme, por exemplo. Tá? Então todos os poríferos são aquáticos, a grande maioria deles vai ser encontrada nos mares e oceanos, certo? Esses animais eles têm uma característica de não possuírem nenhum tipo de tecido verdadeiro, por isso eles são classificados como metazoários. Tá? Então eles ainda são animais que não produzem ainda um tecido verdadeiro, apesar deles já possuírem várias células, como eu disse para vocês, né? Que a segunda característica, que eles precisam ser multicelulares ou pluricelulares, mas vocês vão ver que essas células agem muito de forma independente uma da outra. Tá? Ainda não estão agindo em conjunto como um tecido propriamente dito. Isso aqui que eu coloquei é bastante importante. Eu até dei uma clareada na letra aqui para você ver. Eu mudei a cor da letra, que é para você entender que essa é a principal célula pertencente aos poríferos. Tá? Então você só vai encontrar essa célula no grupo dos poríferos. Essa célula é justamente o coanócito. Esse coanócito é tão importante que daqui a pouco a gente vai ter uma parte falando só dele, tá? Então espera um pouquinho aí que a gente vai falar desse coanócito um pouquinho mais na frente. Vou ampliar a imagem para você entender melhor. Esses animais também são sésseis na fase adulta. Ou seja, o que significa a palavra séssil? Quando a gente diz que um animal é séssil, a gente diz que ele é preso em algum lugar. Então imagina que esse animal, esse porífero aí que vocês estão vendo, ele está preso num substrato qualquer. Pode ser numa rocha, pode ser em algum outro substrato qualquer. Mas, note que aí eu estou colocando para vocês que eles são sésseis apenas na fase adulta. Isso porque na fase da reprodução, vocês vão ver que eles conseguem nadar.
Tá? Então eles vão ser de vida livre. A gente vai entender isso mais lá para o final do vídeo também. Fica até o final. Esses poríferos, eles têm uma grande capacidade regenerativa. Então, gente, imagina só, um animal que, se você tentar destruir esse animal, ele simplesmente consegue se regenerar a partir daquela parte destruída. Então imagina aí que você está fazendo um mergulho lá no oceano, e aí você se depara com uma esponja. E aí, ao tirar um pedaço dessa esponja, caso você tire esse pedaço e solte ali próximo, aquele pedacinho que você soltou vai virar uma esponja nova, porque ela tem essa capacidade de regeneração. Ao contrário da gente, né? Se você tirar um braço e jogar o braço, não vai nascer outro de você ali, né? Mas os poríferos, eles têm essa capacidade regenerativa muito forte. A maioria desses poríferos também, eles têm uma característica de serem assimétricos. O corpo deles, a divisão deles é assimétrica. Então a gente vai ver que existem basicamente dois tipos de divisões. A assimétrica e a assimétrica. Lá na assimétrica a gente vai ver que o corpo é dividido em dois lados, tá? Mas isso vamos deixar para os próximos grupos. Entenda aqui que agora eles são assimétricos, ou seja, eles não têm um corpo definido. Então quando você olha para essa figura aí, você não sabe se você está olhando para a parte da frente, para a parte de trás, do lado esquerdo, do lado direito, né? Justamente porque ele é assimétrico. Aqui, ó, eu ampliei a imagem justamente daquela célula que eu disse para vocês, que é a célula principal aí das esponjas, que é o coanócito. Então entenda que o coanócito está lá na parte interna da esponja. Então aqui do lado esquerdo você tem uma esponja, né? Na parte interna dela, onde estão chegando todas essas setas, a gente tem uma região chamada espongiocele ou átrio, conforme está escrito aqui embaixo. Então perceba que nas bordas desse átrio você tem várias células com essa caudinha aí, que são esses flagelos. Então cada célula dessa daí é um coanócito. Então vários coanócitos juntos, eles vão ter um papel importante, principalmente na alimentação desse grupo de animais. Então eu disse para vocês que a água sempre vai seguir o mesmo caminho. Ela vai entrar pelo poro, vai passar pela espongiocele ou o átrio e vai sair justamente pelo ósculo. Você nunca vai ver a água entrando pelo ósculo e saindo pelo poro. Tá? Entendo que é um caminho unidirecional. Entra pelo poro, passa pelo átrio, saindo pelo ósculo, tá certo? Bom, a função, o coanócito, na verdade, ele apresenta inúmeras funções, né? A primeira delas é a movimentação da água, conforme eu falei para vocês, dentro do corpo do animal. Então, ao bater esses flagelos, ele vai criar um fluxo de água dentro da esponja, que vai acabar fazendo com que a água entre, né? Como se ela estivesse sugando tudo que está ali fora. Juntamente com essa água vão vir alguns nutrientes, e ela vai fazer, essa célula vai fazer a filtragem desses nutrientes e vai enviar para uma outra célula que está coladinha ali com ela, chamada amebócito. Esse amebócito, por sua vez, vai ser responsável pela digestão da célula. Opa, peraí. Eu acabei de dizer para vocês que lá no começo da aula eu mostrei que esses animais, eles não possuem tecidos verdadeiros. Então pensa comigo, se eles não possuem tecidos verdadeiros, não tem como esse animal ter um sistema digestório. Então, como é que ele vai digerir? Eu acabei de falar para vocês aqui que ele faz a digestão. Mas como que esse animal vai digerir? Ele vai utilizar justamente esse amebócito para fazer uma digestão intracelular. Então, a digestão dos poríferos sempre será intracelular. Bom, então, cada célula vai fazer sua própria digestão. E aí, depois que ela fizer essa digestão, esse próprio amebócito se encarrega de distribuir por todo o corpo do animal. Enquanto a morfologia dos poríferos, a gente apresenta basicamente 3 tipos. Tá? Então, quando você olha para uma esponja, ela pode ter esses 3 tipos que vocês estão vendo aí. O primeiro deles é o asconoide. Então, você vê que é uma estrutura mais simples, né? Então, a água entra com facilidade pelo poro até sair pelo ósculo. No formato ciconoide, você já vê que já começa a ter uma certa dificuldade dessa água entrar no corpo do animal. Essa dificuldade, na verdade, é uma coisa boa, né? Porque vai ter mais tempo para a água ser filtrada aqui, justamente por essas células que fazem essa filtração. Os coanócitos vão auxiliar nesse processo aí. Então, no formato ciconoide, você já vai ver uma criação de um labirinto, né? Então, esse labirinto vai dificultar a passagem da água e isso vai permitir com que a própria célula tenha mais tempo para absorver outros nutrientes. Como no caso aqui do leuconoide. Né? Esse leucon ou leuconoide, você já vai ver uma gama de labirintos. Então, na questão da absorção dos nutrientes, isso é muito bom. Então você vem aí do formato asconoide, ciconoide e leuconoide. Então você tem um menos, vamos dizer assim, entre aspas, um menos eficiente até o mais eficiente na questão da filtração.
Continuando aqui em relação às camadas corporais, nós vemos que o corpo dos poríferos ele é tão simples que ele é dividido basicamente em 3 partes, tá? Então, conforme você vê aí, a parte mais externa, a camada corporal mais externa, então imagina que você está de frente com uma esponja e você toca nessa esponja, né? Essa parte que você está tocando, essa parte mais externa dela, é chamada de pinacoderme. Ela é chamada de pinacoderme porque ela possui várias células chamadas pinacócitos. Esses pinacócitos são células que estão muito unidas uma na outra. Claro, né, faz até sentido que essas células estejam unidas. Então, imagina a nossa epiderme. As nossas células da epiderme também são muito unidas, já que ela está recobrindo o corpo do animal, ou a nossa epiderme está cobrindo a nossa pele. Então, se uma célula fosse longe da outra, não ia ter tanta eficiência, né? Então, a célula é bem pertinho uma da outra para que forme uma barreira protetora. A camada mais ao meio é o mesoílo. Tá? Então, aí no mesoílo a gente já tem aquelas células lá do amebócito que vão auxiliar na digestão, que eu acabei de mostrar para vocês. E na parte mais interna, como nós já vimos, nós temos vários coanócitos, né? Então vai ser chamado de coanoderme. Esse coanócito também, eu esqueci de falar para vocês, mas esse coanócito, uma dica que eu dou para vocês lembrarem do que significa esse coanócito, é porque, ó, observe aí na parte superior, no lado esquerdo, você vê um coanócito aí. Então ele é chamado de coanócito porque ele possui esse colarinho aí. Então você está vendo aonde, nessa região onde está saindo o flagelo, tem uma espécie de colarinho, né? Uma espécie de gola aí. Então esse colarinho é que vai dar o nome de coanócito. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber as outras células que eu não falei para vocês. Na verdade não são outras células, são outras estruturas, né? Então você vê aqui as espículas, que podem ser de vários formatos, que vão servir como se fosse um esqueleto. Tá? Então é isso que vai dar uma certa sustentação para o corpo, para que ela não fique toda mole, né? Então já que esse animal está ali na água, para que ele fique um pouco mais resistente, ele tem que ter essa espécie de esqueleto formado aí, principalmente pelas espículas. Em relação à reprodução desses animais, eles apresentam os dois tipos, tá? Tanto reprodução assexuada como reprodução sexuada. Agora lembre que a reprodução assexuada é aquela reprodução que não há troca de gametas, você não tem troca genética ali entre os dois. Tá? No caso dos poríferos, a gente vai ter 2 tipos de reprodução assexuada, tanto por brotamento como por regeneração. Então aqui na primeira imagem superior, você vê justamente um brotamento. Então volta aqui para mim. Imagina aí que eu sou uma esponja. Então do nada surge um pedaço aqui, um braço saindo de mim. Se esse braço aqui cai, ele vai nascer um outro Harrison aqui do lado. Tá? Então você acabou de fazer um brotamento. Brotou um pedaço de mim, esse pedaço caiu, surgiu uma esponja igualzinha aqui do lado. Então você percebeu que não houve uma troca de gametas, né? Não houve uma fecundação aqui. Tá? A parte que surgiu a partir de mim mesmo e ela caiu nascendo uma esponja nova, que na verdade é um clone meu. A outra forma é a regeneração. Então a regeneração, entenda que eu estou aqui, o meu corpo está inteiro, né? E você corta um pedaço. Se você cortar um pedaço aqui da minha mão, por exemplo, ao colocar ali, aquela mão vai se regenerar, surgindo um porífero idêntico novo. Tá? Então você tem um brotamento, que surge uma esponja nova, e você tem a regeneração, que é uma parte da esponja que foi destruída, e cada célula daquela vai dar origem a uma esponja nova. Aqui também eu coloquei para vocês uma estrutura que é importante vocês observarem, é a gêmula. Essa gêmula, ela é uma forma de resistência dos poríferos. Tá? Então, imagina que você é um porífero vivendo lá no seu ambiente aquático, e aí esse seu ambiente começa a sofrer alguma mudança. Então, imagina que você é um porífero aquático, vive lá na Amazônia. E aí, os rios da Amazônia eles têm uma sazonalidade, né? Então a cada 6 meses ele enche, a cada 6 meses ele está seco. Então imagina que você é uma esponja, você se fixou numa árvore, aquele rio está cheio, né? Você está fixo numa árvore ali, porque você é uma espécie que vive céssio, né? Você está fixa. Então você se fixou naquela árvore, e aquela árvore está embaixo d'água durante 6 meses do ano. Só que à medida que essa água vai baixando, você não vai baixando junto, porque você está presa naquela árvore. Então aquela água vai baixar e você vai morrer se você ficar ali. Então para resolver esse problema, o que acontece com alguns poríferos? Eles vão transformar o corpo numa gêmula. Então essa gêmula o que é? Você vai ter um amebócito ali no centro e em volta desse amebócito você vai ter várias espículas ali fora, né? Então vai ser uma estrutura bem rígida que serve ali como se fosse uma hibernação. Né? Aquela esponja vai hibernar durante um tempo, vai ficar protegidinha ali dentro,
e quando o ambiente estiver favorável novamente, ela vai lá e desperta. Então, a grosso modo, é mais ou menos como se fosse isso aí, tá bom? Então, a gema, como você vê aí na figura, é uma estrutura que serve de resistência e é classificada aí como uma reprodução assexuada também, certo? Agora, a reprodução sexuada, que é aquela que é a troca de gametas, então lembre que a reprodução sexuada não necessariamente ela vai ter aí um cruzamento entre um indivíduo macho e uma fêmea. Tá? Você só precisa ter a troca de gametas. Essa troca de gametas, inclusive, pode ser interna ou pode ser externa. Tá? Então a fecundação dela pode ser interna ou externa, conforme a gente vai ver alguns grupos aqui. E no caso dos poríferos, a maioria deles são monóicos. O que significa dizer isso? Que eles são hermafroditas. Tá? Então, uma esponja, como é que ela vai fazer? Imagina que a primeira esponja ela vai liberar o espermatozoide vai sair pelo ósculo, ela vai liberar o espermatozoide no átrio. Por que ela vai liberar no átrio? Porque está passando um fluxo de água ali, né? Constante. Então, esse espermatozoide ele vai cair naquele fluxo, vai ser jogado para fora da esponja. Esse espermatozoide vai sair nadando, se der sorte, ele vai ser sugado pelo poro de uma outra esponja da mesma espécie. E aí esse espermatozoide vai fazer a fecundação dentro dessa nova esponja onde ele chegou. E aí vai haver a fecundação, a reprodução sexuada. E consequentemente você vai ter um surgimento de novos filhos. Tá bom? Então, para tentar mostrar para vocês como é que fica, eu coloquei aqui uma imagem de um ciclo reprodutivo de uma esponja. Então vamos começar aqui pela liberação dos espermatozoides aqui do lado esquerdo. Né? Você está vendo aí a esponja, como ela é monóica, né? Ela vai ser a parte masculina e feminina. Então na parte masculina vai liberar os espermatozoides na água. Esses espermatozoides vão chegar através da água que está sendo filtrada por uma próxima esponja. E ela é onde vai acontecer a fecundação, lá pelo porócito, né? Então dessa fecundação vai surgir uma estrutura chamada anfiblástula. Essa anfiblástula vai ser liberada de novo, da mesma forma como o espermatozoide foi liberado. Né? Então essa anfiblástula começa a se desenvolver, vai para o átrio e vai ser liberada pelo ósculo. Quando ela for liberada pelo ósculo, aí ela vai ser de vida livre. Né? Então entenda que eu falei para vocês lá no começo que quando ela está na fase adulta ela é séssil. Mas quando ela está nessa época de reprodução, essa larva anfiblástula, ela é de vida livre, ela consegue nadar por alguns metros aqui, tá? Então ela não necessariamente vai ficar presa. Mas, quando ela se fixar em algum substrato favorável para ela se desenvolver, aí ela vai se tornar uma esponja, vai começar a desenvolver, vai parecer a uma esponja propriamente dita. E aí fecha o ciclo, começando de novo, essa esponja vai se reproduzir com a próxima e assim sucessivamente, tá certo? Então aqui para a gente finalizar, eu coloquei aqui esse cladograma, né, mostrando justamente como eu disse para vocês, a evolução. Então a gente saiu lá de um protista ancestral flagelado, a partir do momento que ele se tornou multicelular, ele deu origem aos poríferos. Então a característica principal para a gente classificar como porífero é justamente essa multicelularidade aí. Então ele se tornou multicelular, mas ele ainda não tem tecidos verdadeiros, por isso que ele é classificado como parazoa ou parazoário. E é um animal que faz filtração. A partir daqui, dos próximos grupos, a gente vai montando esse cladograma até chegar no último grupo lá dos mamíferos, tá? Então você vai entendendo o que é que vai surgindo de um grupo para o outro, tá bom? Então galera, por hoje é só. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.